Meu nome é Mário Ricardo Oliveira, e mais conhecido como Mário Gato, né? Meu apelido desde molecote assim. E fui nascido e criado no Itaguá, da família aqui do Batumirim, né? É uma mistura, né? Batumirim, Trindade, meu pai é gente do Itamambuca, Praia do Alto ali. Então Caiçara é essa mistura, né? Assim, hoje o que eu faço, eu gosto de lidar muito com madeira. E isso meu avô já fazia canoa, enfim. Era o cotidiano dele, né? A pessoa antigamente lidava muito com madeira porque era o que eles precisavam para o dia a dia, assim. Colher de pau, gamela, tramela, canoa, enfim, outros utensílios e objetos do dia a dia do povo caiçara. É claro que hoje é difícil ficar extraindo madeira. Não porque o caiçara vai acabar com a madeira, vai, né, depredar. Mas é por questão de proibições mesmo, né? Opressão de polícia, enfim, leis ambientais, que sem nenhum tipo de conhecimento só sabe proibir. Então fica difícil a gente sair para o mato, sair cortando madeira, que uma hora dessa pode ser prejudicado por você defender o seu modo de vida. Na segunda eu fui pra roça, na terça eu não trabalhei. Na quarta foi pra pensar o que na quinta eu fazerei. Na sexta foi pra cidade, no sábado eu voltei em busca do meu benzinho, larali, lará. No domingo que eu achei. Hoje eu faço, sei fazer colher de pau, sei fazer gamela, remo. Faço minhas canoinhas de artesanato, faço rabeca, viola. Inclusive a viola eu já abraquei uma técnica diferente de fazer de aro, justamente para não desperdiçar madeira, porque um pedaço de cedro, porque eu faço uma viola de cavada, de madeira inteiriça, dá para fazer aí 4, 5 violas. Então isso é interessante, né? Até pelo fato de você aproveitar melhor a madeira. Uma viola que eu já estou fazendo há algum tempo. Essa aqui é a viola antiga nossa mesmo, que os antigos, modelo antigo. Uma viola batubana mesmo, né? Tá vendo? É de um pau só também, de cedro. Não terminei ainda, estou enfeitando já faz tempo para poder terminar. Eu gosto de trabalhar com madeira assim, eu gosto de fazer móveis, né? Inclusive bancos, enfim, outras coisas. E eu costumo revirar as caçambas do centro da cidade para adquirir esse material, né? Porque vai ser jogado fora mesmo, ou vai ser queimado, ou vai ser apodrecido embaixo do entulho, enfim. Isso eu transformo tudo em artesanatos. Isso aqui era nosso brinquedo. Isso aqui o vovô fazia, boca da barra, brincar ali. Colocava velhinha, pano de vela. Era um brinquedo. Hoje é decoração, quem tem. Você não vê uma criança com uma canoinha. O próprio instrumento, a rabeca, a viola, né? Que a gente constrói para o dia a dia. Então ela
ela ainda faz parte, né? Não é uma coisa que ficou lá para trás, ainda ela faz parte e sempre vai fazer. E a minha experiência com o fandango, ela é bem atuante, assim, né? É o que, na verdade, um dos meus ares, é o que mais respiro, né? É o fandango. Viola, minha viola, vai lá no salão chorar. Ai, ai. Vai lá no salão chorar. Ai, ai, oh, ai, ai. A Folia do Divino é uma coisa que hoje ela tá forte, né? As pessoas, às vezes, a gente vai numa comunidade, igual Pissinguaba, fazia 18 anos que a folia não chegava na Pissinguaba. Inclusive, até evangélicos chegou, quando se deparou com a bandeira chegando na praia, pensou que fosse até uma brincadeira a princípio, mas depois viu que o negócio é sério, chegou até se ajoelhar no chão e chorar. Artesanato, a gente ainda tem em abundância aqui, principalmente aqui no fundo de casa, cacheta. Cacheta, fabricação de tamanco, de artesanato, assim, né? De canoinha, barquinho, enfim. Instrumento musical, a cacheta ainda está bem presente, assim, né? O que é cacheta? Cacheta é uma árvore que dá muito em Gamboa, lugar alagado, assim. E aí a gente usa muito para fazer artesanato, né? Instrumento, artesanato, é uma madeira leve, fácil de... Mas também você tem que trabalhar rápido, se ela secar, ela fica que nem isopor, aí fica ruim de trabalhar. Então tem que trabalhar com ela meio verde. Tá vendo? Tem um broto dela aqui, ó. Aí, ó. Tá fininha, mas ela chega a dar isso aqui, ó. Chega dessa grossura aqui, cacheta. Até mais, dependendo. Ela dá um lugar muito alagado, assim. O que muda, assim, a técnica é uma só. O que muda são as ferramentas, né? Cada um tem um corte diferente. Tem a goiva, tem a reta, tem uma que é bem fininha, mais fininha. Então acho que muda isso daí. Eu não tenho técnica nenhuma diferente. Tanto na colher de pau, enfim. Ou se vai fazer com enxó, ou no alegre, ou no formão. Aqui tem uma sequência de ferramentas aqui. São ferramentas muito usadas no passado e nos dias de hoje alguma delas a gente ainda usa, por exemplo. Né? Essa aqui, ó, né? Pode ser chamada de plaina também, mas pro caiçara, pra gente, que é um artefato de madeira, chamado de cepilho. Eu conheço isso aqui como um cepilho. Meu avô já falava cepilho e outros caiçara mais antigos. O fazedor de canoa, de barco, chamava de cepilho. Ainda chamo de cepilho, né? Tá vendo? E como que usa isso? Isso aqui é para você aparelhar a madeira, por exemplo, deixar uma madeira um pouco mais plana, fazer bordo de canoa, por exemplo, essa aqui, ó, esse bojo da canoa, dá para você trabalhar, ó, tá vendo? Ó, ela, tá vendo? Ó, ela faz isso aqui, ó. Então é para você trabalhar, para você dar modelar o fundo de canoa também, aqui tá pintada com tinta aqui, mas é justamente para isso. Se você ver umas marcas aqui, ó, na canoa aqui, ó, antes de pintar, isso aqui foi feito com cepilho, né? Trabalhado com cepilho. Aqui, ó, tem um enxó reto, um enxó de punho, né? Aqui. Aqui para você trabalhar também, para fazer, ó, bordo de canoa, né? Um lugar mais, superfície mais retinha, bordo de canoa. Esse aqui também é um enxó, uma espécie de machadinha. Esse aqui é legal para trabalhar dentro da canoa também.
né, pra você trabalhar lá dentro. Fazer encaixe de madeira, inclusive tá aqui, ó, uma boquinha aqui para tirar prego. Esse aqui é para você tirar prego. Esse aqui é um enxogoiva. Esse aqui é o responsável por dar o formato por dentro da canoa, né? E não só por fora, por dentro, mas por fora também. Que você percebe que é uma lâmina meio já retinha aqui, tem duas orelhinhas aqui goivadas aqui. Tá vendo essa parte da canoa aqui, por exemplo? Você trabalha aqui, ó. Aqui dentro da canoa aqui. Esse pedaço aqui, por exemplo, ó. Você trabalhar esses cantos aqui, ó. Para dar esse formato aqui, porque uma reta aqui não funcionaria. O caracol da rabeca, por exemplo, ele é todo entalhado, né? É no canivete ali, no canivete, no formãozinho, vai tirando para fazer direitinho aquelas voltinhas assim, que é o caracolzinho, né? Só de estar nesse lugar aqui, acho que já é muito inspirador, assim, né? A tranquilidade, isso alimenta a gente, abastece a gente bastante, assim. Precisa de muita paz mesmo, assim, interior, para você poder lidar com madeira, até porque você está lidando com ferramenta até elétrica, cortante, então evita de acidente. Você vai lidar com madeira, você não tem que ter pensamento ruim nenhum, preocupação nenhuma, porque é perigoso, pode se cortar, isso em qualquer, acho que atividade que for fazer, qualquer profissão, acho que tem que estar bem concentrado e dar uma lavada mesmo, isso é bem gostoso.